E aí, turminha, tudo bem com vocês? Pessoal, chegamos aqui no quinto e último capítulo da nossa história, Tesouros da Neve, escrita por essa simpática senhora, a Patricia St. John, escritora inglesa cristã, que tem muitas obras escritas, mas eu creio que esse livro, O Tesouros da Neve, talvez seja o mais conhecido dela. Inclusive, eu esqueci de falar uma coisa nos outros vídeos, deixei agora para o último. Essa história é tão conhecida que ela foi transformada num filme. Há um filme muito gostosinho, muito bonito, que foi adaptado a partir deste livro aqui, O Tesouros da Neve. Então, se você digitar lá na sua plataforma de busca, Tesouros da Neve, você vai ser enviado para este filme. Tem algumas versões que são na língua original, outras que são só em inglês, dublado para o inglês, e tem já algumas versões em português. Vale a pena, se você tiver vontade, assistir. Mais uma coisa, aqui embaixo, nas descrições do vídeo, tem lá os links para o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que se você chegou agora aqui no capítulo 5 pela primeira vez, é interessante você conhecer tudo que já aconteceu no capítulo 1, 2, 3 e 4, que estão aqui embaixo na descrição. Certo, gente? Não vai esquecer então, hein? Então agora chegamos ao nosso quinto e último capítulo da deliciosa história Tesouros da Neve. Vamos lá? Então vamos embora! No nosso capítulo de hoje, que começa exatamente um ano após os acontecimentos anteriores, ele começa no inverno. Lembram-se que nossa história começava no inverno, quando Daniel tinha ganho o seu gatinho de estimação na época do Natal, época também do seu aniversário. Portanto, Daniel agora tinha já 6 aninhos. 6 aninhos. Nossa história passou um ano, então ele está agora com 6 aninhos. E na época do inverno, na Suíça, países frios de um modo geral, onde há muita neve, sobretudo para quem mora no campo, a vida é mais difícil. O pai da Annette, lembram-se que ele tinha uma plantação, ele criava gado. Então, na época do inverno, essas pessoas ficam a maior parte do tempo dentro de casa, mas tem que dar umas saídas, tem que ir para o curral, tem que alimentar os animais, tem que levantar muito cedo. E o homem estava muito cansado, porque apesar de ficar uma boa parte do tempo em casa, eles também têm que sair muito agasalhados no meio daquele campo cheio de neve, têm que sair para ir para o curral, para alimentar os animais. E não é fácil, é uma vida difícil. E ele estava com muito sono à noite, enquanto a vovó costurava as roupas do pequeno Daniel, que mesmo depois do acidente, quando o Daniel passou a ter os problemas na perna e não conseguia andar direito mais, tinha que andar apoiado por uma muleta ou por uma bengala, ainda assim ele era uma criança, portanto ele aprontava, ele fazia bagunça, ele tentava correr e rasgava muita roupa. De modo que a vovó, que ajudava, estava sempre costurando uma roupa, outra, porque lembre-se que eles também não eram ricos, não tinham dinheiro para ficar gastando, comprando roupa, trocando roupa o tempo todo. Então a vovó ajudava o seu filho, até porque é importante lembrar que a mamãe da Annette e do Daniel, casada com o pai deles, havia falecido 6 anos antes, numa noite de Natal. Lembram-se disso? Durante o parto de Daniel, ela estava muito fraca e ela acabou não resistindo, ela acabou falecendo. De modo que a família vivia muito bem, com muita paz, com muito entrosamento, mas tinham essas dificuldades todas. Naquela noite especificamente, estava uma noite bonita. O chão estava todo coberto de neve, as árvores também tinham neve, mas a lua estava muito bonita, estava muito iluminada, era uma lua cheia. E a Annette, olhando pela janela, teve a ideia de ir passear lá fora na neve. E ela falou: vó, pai, eu vou dormir. Deu tchau para os dois, beijou-os e foi para o quarto. Pegou o seu casaco e, sem que os dois percebessem, ela saiu para passear no campo. Até aí, não haveria muito problema, desde que, ela não tivesse mentido.
Ela mentiu, falou que ia dormir e acabou saindo para passear sem avisar ninguém que tinha ido passear. 2. Não haveria muito problema se ela estivesse passeando e atenta aonde ela pisava. Eu já vou explicar por quê. Ela saiu tranquila para passear à noite, observando a lua, que estava mesmo muito bonita, os campos que estavam nevados, as árvores, estava uma temperatura fria, mas até gostosa, porque não estava ventando e nem estava nevando, não estava caindo neve, não naquele momento. E ela estava tranquila, pensando com as suas raivas do Luiz, com os problemas do Daniel, com as dificuldades que ela encontrava na escola, pensando nos males que ela já tinha provocado, e distraída, olhando para um lado, olhando para o outro, ela não percebeu quando ela pisou numa camada de gelo duro, porque às vezes nos países com muita neve, há um momento em que aquela neve endurece, vira uma pedra de gelo e fica muito escorregadia para quem pisa. De modo que ela pisou naquele gelo escorregadio e acabou caindo. Já viu quando às vezes você vai pegar gelo no congelador e aí cai uma pedra de gelo e sua mãe fala, ó, pega esse gelo aí, tira isso do caminho porque se alguém pisar nisso pode cair. É exatamente o que aconteceu. A Anete levou um tombão. E não só levou um tombão, aquele baita daquele tombaço, como ela também virou o pé, ela deslocou o pé, pisou de mau jeito, virou o pé e dói muito. Quando ela caiu, ai, meu pé! Ai, que dor! Acho que eu pisei de mau jeito e virei o pé quando escorreguei na neve. Ai, o que eu faço? Como dói, como dói! E aí ela tentou levantar. Ela tentou levantar e falou, eu vou mancando com dificuldade, eu vou para minha casa. Mas quando ela tentou andar na neve, aonde o pé afundava e aquele pé machucado que já estava inchando, ela caiu de novo. Ela não conseguia andar, não tinha como andar. Aí ela fez o quê? Vou pular, vou pulando de um pé só, vou pulando, vou pulando, vou pulando, vou pulando. Quem disse que ela conseguia? Por quê? Porque quando você pula na parte de neve que é fofa, que afunda, o pé afunda. E para depois você pular de novo com aquele pé, não dá. Ela deu 2 pulinhos e cataploft, caiu no chão de novo. E mais uma dor no pé que já estava dolorido. E ela pensou, e agora o que eu faço? Que besteira que eu fiz? Ela pensou, eu vou me arrastar. E ela tentou se arrastar um pouco no meio daquela neve mole, daquela neve fofa, mas também não era possível. E ela não estava muito perto de casa. Ela já tinha andado um bom pedaço. Ela chamou o pai, pai, vó, pai, vó. E os dois não iam ouvi-la, porque eles estavam dentro da casa, quentinhos, as janelas e portas fechadas, e o Danielzinho já estava dormindo há muito tempo. O que eu fiz na minha vida? Eu não devia ter mentido para meu pai e para minha avó dizendo que eu ia dormir. O pior é que daqui a pouco vai começar a esfriar mais ainda, porque está chegando a madrugada, e eu posso até morrer congelado aqui fora. E o que é pior ainda, meu pai não vai sentir falta de mim. Não vai sentir falta porque eu falei que eu ia dormir. Meu pai não vai entrar no quarto para ver se eu estou lá. Ele tem certeza que eu já dormi. Meu pai com tanto sono estava que ele vai direto para o quarto, não vai olhar se eu estou no quarto ou não. O Daniel está dormindo. Só amanhã cedo eles vão sentir minha falta. E já vai ser tarde. Eu vou estar aqui congelada. O tempo já está esfriando mais. Ai, que estupidez a minha. Que bobagem que eu fiz. E aquela temperatura baixando. E ela sentindo frio. E já batendo os dentes e morrendo de frio. E quando você fica numa situação dessas de muito frio, a tua pressão baixa e ela começou a sentir sono. Começou a sentir sono e começou a ter meio que uma espécie de uns sonhos, lembrando de coisas que a avó dela falava. A minha avó sempre falava que eu tinha que me converter. A minha avó sempre falava que eu tinha que aceitar Cristo como meu Salvador.
Na última vez que ela conversou comigo, ela falou sobre um texto da Bíblia que eu até lembrava como é que era. Ah, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer nos nossos pecados. Ele se deu por nós, os nossos pecados, para que qualquer um de nós que acreditássemos nele, que o aceitássemos como Salvador, não morrêssemos, não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Ai, que eu fiz, que bobagem a minha. E ela começou a ouvir as vozes da avó dela, falando do céu, que já era aquele momento em que ela está meio que sonada, meio que tendo um pequeno sonho e meio que dormindo. E a pior coisa que ela poderia fazer seria dormir, porque se ela dormisse, aí sim que ela morreria congelada mesmo. E ela estava ali com aquele sono, dando aquelas pescadas e sentindo frio e cada vez mais com sono pesado. Até que ela ouviu um barulho. Que era o quê? Alguém esquiando. Tem algum esquiador por aqui. Deve ter alguém que está esquiando. Ela começou a gritar: socorro, socorro, alguém me ajuda, socorro, alguém me ajuda, estou aqui perdida. E de fato era alguém que estava esquiando, alguém que tinha saído à noite para esquiar. Para quem não sabe, um esqui são essas coisas que estão no pé deste moço aqui, tá? Isso é um esqui. Com ele, você consegue andar de uma forma bem legal na neve, e em alta velocidade, inclusive. E esse menino estava esquiando e ele ouviu alguém gritando por socorro e foi na direção. Quando ele chegou, gente, quem é que era o menino? O Luiz. O Luiz olhou para a Nete olhou para o Luiz, e a Nete na mesma hora começou a falar: Luiz, por favor, eu sei que você me odeia, eu sei que você não gosta de mim, eu sei que você não me suporta, mas Luiz, eu torci meu pé, eu estou aqui caída na neve, eu vou morrer congelada se você não me ajudar. Me ajuda, Luiz, por favor, me ajuda, Luiz, eu preciso da sua ajuda, me ajuda, Luiz. E o Luiz, naquele momento, não respondeu nada. Na verdade, o Luiz estava pensando e agradecendo e orando em silêncio, agradecendo a Deus. Por quê? Porque Deus tinha colocado no coração dele a vontade de esquiar. O Luiz era um bom esquiador. Ele andava muito bem de esqui, andava muito bem de trenó. Quando ele bateu com a Nete, bateu porque estava distraído, mas ele andava muito bem com o seu trenó e com o seu esqui. E naquela noite ele estava em casa, olhando aquela mesma lua bonita, os campos nevados, as estrelas, ele sentiu vontade de esquiar. Ele agradeceu a Deus, porque foi Deus quem colocou no coração dele a vontade de esquiar. E graças a isso, ele pôde encontrar a Nete. Na mesma hora, ele tirou os esquis do pé, se abaixou, retirou a sua blusa e falou: Anete, eu vou te ajudar sim, mas é importante que você fique quieta aí. Eu vou até minha casa, vou buscar o trenó, fique com a minha blusa agasalhada e não pare de se mexer. Mexa os braços, mexa a cabeça, mexa a perna que o pé está bom. Não durma, Anete, não durma, porque se você dormir pode ser pior. Mantenha-se em movimento. Eu vou até minha casa buscar o trenó e um cobertor para você, para poder te levar para minha casa, para sua casa, porque eu não tenho condição de te carregar, mas com o meu trenó eu consigo te puxar. Você entendeu, Anete? Sim, Luiz, eu entendi. Muito obrigado. E assim o Luiz saiu o mais rápido que pôde com o seu esqui para buscar um trenó e mais um agasalho para a Anete. Enquanto ele estava indo para a casa dele, a Anete sozinha começou a olhar de novo para aquela lua cheia, bonita, e pensou: meu Deus, como o Senhor é poderoso! Como o Senhor pôde criar um mundo tão maravilhoso, um universo tão maravilhoso? E eu, essa estúpida, essa idiota, mantendo raivas e ódios das pessoas. Meu Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, como a minha avó sempre diz. Eu creio naquilo que está na tua palavra, a Bíblia. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor entre no meu coração e me dê a salvação. Me ajuda, Senhor. Evita, me tira dessa vida ruim que eu tenho hoje. Me ajuda, Senhor, para que eu não peque mais.
entra no meu coração, lava a minha vida, lava a minha alma, faz com que eu seja uma serva tua. Eu me entrego a ti agora, meu Senhor Jesus. E nesse momento, ela sentiu uma paz muito grande. A mesma paz que o Luiz tinha sentido quando tinha também aceito a Cristo lá na casa do velhinho. A casa do velhinho que tinha contado para ele sobre a vida toda dele de quando ele era mais moço. E assim ela sentiu uma grande paz que invadiu o coração dela. Falou, olha, Senhor, eu estou te aceitando de coração. Não é porque eu estou nessa situação ruim, não. Mas é porque eu sinto a necessidade de que o Senhor entre na minha vida. E ao fazer isso, a Anete sentiu uma grande paz. Quando o Luiz voltou, finalmente o Luiz chegou, ele não tinha mentido, ele foi atrás de socorro para ela, trazendo o seu trenó, mais um agasalho, para poder ter condições de levar a Anete para a casa dela. E assim, ele, com muito cuidado, colocou ela em cima do trenó e já ia começar a puxar quando a Anete falou, Luiz, antes de você me levar, eu preciso falar uma coisa para você. Fala, Anete, mas fala rápido, porque o tempo está esfriando e você não pode ficar aqui fora. Olha, eu queria mudar de vida, eu queria ser alguém bom, eu aceitei a Cristo como meu Salvador agora e eu tenho necessidade de confessar um erro e te pedir perdão. Sabe aquele cavalinho bonito que você fez? Olha, Luiz, fui eu quem quebrei. Sabe, Luiz, eu queria que você me perdoasse também por ter mentido quando eu falei que você bateu o seu trenó em mim de propósito, me jogou no buraco de neve e nem me ajudou. Eu sei que todo mundo passou a ter raiva de você depois dessa situação e mais ainda depois do problema com o meu irmãozinho. Eu queria dizer que você me perdoasse, queria te pedir perdão. E queria te dizer também, Luiz, que eu te perdoei já pelo que aconteceu com o meu irmãozinho. Eu sei que talvez meu irmãozinho nunca mais volte a andar direito, mas isso não é motivo para eu te odiar por toda a minha vida. Eu já não te odeio mais, Luiz. Você me perdoa? Ela estava tremendo de frio, ela estava muito frio, mas teve coragem de confessar os seus erros para Deus, principalmente, e pedir perdão ao Luiz pelo que ela tinha cometido até então. O Luiz disse, Anete, esqueça disso agora. Eu achava que tinha sido você mesmo quem tinha quebrado meu cavalinho. Mas o mais importante é que você reconheceu o seu erro. E além disso, Anete, eu também fui muito, muito, muito mal. Agora vamos embora. E assim, a Anete foi levada de trenó, no trenó do Luiz, até sua casa. E lá chegando, quando a família da Anete, que já estavam dormindo, foram acordados com ele chamando, batendo na porta, e viram que era o Luiz trazendo a Anete, que estava machucada, eles mal puderam acreditar. Ficaram muito agradecidos, o papai abraçou o Luiz, a vovó abraçou e beijou, ficaram muito agradecidos e falaram, você não vai embora já não, você vai tomar uma bebida quente. E preparam um delicioso chocolate quente, como só eles sabem preparar, enquanto aquilo aquecia a alma do Luiz. E a vovó, percebendo que o Luiz estava muito bem em casa, ela pensou, esse menino merece a salvação em Cristo Jesus. Eu vou falar de Cristo para ele. Porque ela percebeu que o Luiz estava contente, estava alegre, estava diferente de quando ela estava sempre acostumada a vê-lo na vila, arrumando confusão, xingando, falando palavrão, arrumando encrenca, brigando com a neta dela, e ela começou a falar de Cristo. Meu querido, eu gostaria de dizer para você que existe a salvação em Cristo Jesus, que Jesus Cristo pode tirar os pecados do seu coração. Você não quer aceitá-lo? E nesse momento, o Luiz começou a chorar, mas ao mesmo tempo abriu um grande sorriso. A senhora não sabe ainda, né? Eu já aceitei a Cristo como o meu Salvador. Eu já aceitei o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador na minha vida. E a velhinha ficou muito contente, foi para cima do Luiz, deu-lhe um beijo, deu-lhe um abraço, falou, meu filho, a sua vida vai ser outra daqui para frente, como eu fico contente de saber disso. E a Anete, nessa hora, aproveitando todo aquele embalo, toda aquela alegria, falou, vovó, eu também aceitei a Cristo como meu Salvador. Eu entendi nessa noite, enquanto eu estava lá na escuridão,
solidão, estava lá na friagem, estava lá com meu pé ruim na neve, eu entendi que se eu morresse naquele momento, eu não teria salvação em Cristo Jesus, eu teria a morte eterna. E eu entendi as palavras do que você me falava, vovó. Eu aceitei a Cristo como meu Salvador e eu quero agora ter uma nova vida. Foi um momento de muita alegria para todos juntos, pois eram todos cristãos numa nova vida, naquela casa tão gostosa, tão aconchegante e aonde uma amizade nova começava a surgir entre a Nete e Luiz, que se detestavam. Luiz estava tão feliz como ele nunca tinha se sentido até então, percebendo que aquelas pessoas gostavam dele, percebendo que aquelas pessoas pensavam em Cristo como Salvador, assim como ele, percebendo que aquelas pessoas lhe davam carinho, amor, afeto. Então ele sabia que tinha ali 3 amigos, além de, claro, a sua mãe, né? Que a gente já falou que ela dava muito carinho, muito afeto, mas era muito firme com ele, porque ele sempre aprontava. E assim, Luiz voltou para casa, muito tranquilo, foi para a cama, foi deitar. E antes de deitar, ele orou. E o seu coração estava assim tão aquecido, ele estava tão alegre, tão contente, se sentindo amado, e pela primeira vez com amigos e irmãos em Cristo, que ele pensou, puxa vida, o que eu poderia fazer para mostrar que eu estou contente, para retribuir esse carinho que a família da Anete me deu? O que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer para ajudá-los? Para mostrar que eu estou realmente arrependido pelo que eu provoquei com o pequeno Daniel. E ao orar no Senhor, ele teve uma ideia. Como é que eu não pensei nisso antes? É claro, o médico que está lá na aldeia, o médico que está na vila hospedado. Eu hoje me encontrei com o velhinho da montanha que me contou que ele era um médico que cuida de ossos quebrados, que ele nem sabia o nome, mas são os ortopedistas. Me falou que era um médico que faz operações e que cura pessoas com as pernas quebradas, braços quebrados. Talvez ele possa ajudar. É isso, eu vou até a vilinha agora. Só que quando ele foi sair, ele percebeu que estava nevando muito e ventando também. Aquela calmaria que tinha acontecido até então já não era mais. Estava ventando e nevando. Ele olhou pela janela e falou, olha, eu sou um bom esquiador. E além disso, eu já enfrentei tempestades de neve piores do que essa. Quer saber? Eu vou até a cidade porque o velhinho me falou que o filho dele estava para ir embora. Se eu demorar muito, ele pode ir embora e nunca mais voltar. Eu vou tentar. E assim o Luiz saiu novamente, se cobriu de agasalho, saiu novamente, pegou seus esquis e desceu montanha abaixo com toda a velocidade para chegar no vilarejo. Lembram-se que a casa do Luiz era numa parte da montanha, a casa da Nete era numa outra parte e a cidadezinha era lá embaixo. Então ele saiu com toda a velocidade, só que a tempestade de neve aumentou mais ainda. A tempestade de neve ficou mais forte. Os ventos e a neve caindo aumentavam cada vez mais, batendo no rosto dele, machucando sua vista, fazendo com que ele tivesse que se cobrir e mal e porcamente conseguia enxergar a estrada direito, porque ele estava descendo com uma lanterninha, que é uma lanterninha de lampião, uma lanterninha que funciona com querosene, então não é potente como aquelas lanternas que a gente tem hoje em dia. E ele estava tentando enxergar, mas ele falou, não, eu preciso chegar na cidade, eu tenho que chegar na cidade. Senhor Jesus, me ajuda, eu já fiz esse caminho de esqui tantas vezes, eu tenho certeza que eu tenho capacidade. Mas o que o Luiz não sabia ainda, pois era ainda um crente novo, é que em tudo nós temos que pedir força para Deus, ajuda de Deus, auxílio de Deus, mesmo naquelas coisas que a gente sabe que sabe fazer bem feito. Porque não só pelos nossos méritos, é pelos méritos e pela força de Deus, que nos capacita para fazer as coisas. Além disso, a gente não pode esquecer que o Luiz estava muito cansado. Ele tinha à tarde ficado na casa do velhinho. Lembram-se disso? Ele tinha à tarde ficado na casa do velhinho.
Ele tinha saído para esquiar à noite, ele tinha encontrado a Anete, ele tinha parado tudo o que estava fazendo, voltado para a casa dele correndo, pego o trenó e tinha resgatado a Anete, tinha levado a Anete, carregando ela com força, puxando pelo trenó até a casa dela. Portanto, ele estava muito cansado para conseguir resistir pelas suas próprias forças. Mas ele orou ao Senhor e pediu: Senhor, me dá forças. Seja o meu olho nessa tempestade, me conduza até o hotel, eu tenho que chegar lá. Eu te peço em nome do meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim ele foi caminhando, foi esquiando, foi orando, foi pedindo a Deus força, foi pedindo a Deus orientação, foi pedindo a Deus sabedoria, até que ele finalmente avistou lá embaixo as luzes do vilarejo, as luzes da cidadezinha. É lá, o Senhor está mostrando o caminho. E a neve aumentava e o vento ia. Já viu chuva com vento? Agora imagina chuva com vento e neve. Aquela coisa que você não enxerga nada na sua frente, mas ele viu de longe uma luzinha, que era a luzinha exatamente do hotel, aonde estava o médico, o filho do velhinho, que era médico, que estava passando suas férias lá, mas iria embora provavelmente no dia seguinte. E o Luiz foi esquiando, foi pedindo forças, até que finalmente ele chegou na porta do hotel aonde estava o doutor, o médico. Bateu na porta. A camareira, o recepcionista, o gerente vieram atender, e quando a porta abriu, ele: o doutor, o médico, e ploft, caiu desmaiado. Completamente desmaiado. As forças dele tinham acabado. Sabe quando você faz muito esforço, trabalha muito, faz muita coisa, carrega peso, corre de um lado, corre para o outro, ou vocês às vezes estão correndo, passam o dia inteiro brincando no mar, na piscina, passam o dia inteiro correndo no campo, quando chega a noite, quando dorme pesado. No caso, o Luiz estava tão cansado, tão extenuado, que ele dormiu pesado, ele desmaiou na frente do hotel. Ele caiu dentro da casa e desmaiou, só pedindo: o doutor, alguém chama o doutor, e ele desmaiou. Imediatamente o pessoal do hotel correu até o quarto do doutor e falou: doutor, o senhor me desculpa, o senhor está aqui como hóspede, está como visita, mas nós estamos com um problema sério, um garotinho que desmaiou procurando pelo senhor, e a gente não sabe o que fazer, o posto de saúde está fechado, será que o senhor pode atender? Claro que eu posso, é minha obrigação, eu sou médico. E assim o médico foi correndo. Viu que o garoto estava vivo, mas estava muito cansado. Esse garoto teve um cansaço muito grande, deve ter submetido a algum estresse muito grande, que deixou deste jeito aqui. Eu não sei o que há, mas eu peço que vocês providenciem um quarto bem quentinho para ele, coloquem ele na cama, deixem ele dormir, amanhã eu examino. Ele não está com nada quebrado, ele não está com nenhum problema, o que esse garoto tem é cansaço. Porque na horinha que o Luiz levantou um pouquinho, ele falou: o doutor, me ajuda, doutor. E o médico falou: pois não, menino, como é que você chama? É meu Luiz. E ele desmaiou de novo. Então o médico deduziu que ele estava muito cansado. O médico não sabia se ele estava fugindo de alguma coisa, não sabia se ele estava com algum problema, não sabia se ele estava tentando socorrer alguém, mas sabia que alguma coisa de muito sério tinha acontecido com ele. Então ele pediu um quarto, colocou o Luiz dormindo e disse: uma boa noite de descanso, num local bem quente e aquecido, fará bem para ele. E assim o Luiz passou a noite inteira dormindo no hotel. Claro que de manhã, quando a mãe dele acordou, ficou apavorada. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Ela não fazia ideia do que podia ter acontecido com o Luiz. Felizmente ele estava bem. E aí o Luiz começou a contar: menino, o que aconteceu com você, rapaz? Você chegou aqui ontem desesperado, desmaiou, procurando pelo médico? Pois bem, eu sou o médico, é você que está aí procurando? E o Luiz falou: é o senhor mesmo. Ele quase que contou o segredo de que o pai dele, o pai do médico, morava nas montanhas. Quase que ele contou, mas ele pensou: não, eu prometi guardar segredo para o velhinho. E além disso, a minha missão aqui é ajudar o Daniel. E assim o Luiz contou tudo o que tinha acontecido desde a época do acidente,
Contou tudo o que tinha acontecido naquela noite anterior, com a Anete com o pé machucado, e ele pensou em tentar ajudar o Daniel, o pequeno Daniel, pois tinha ouvido falar que o doutor era muito bom. E o médico disse: como é que você sabe que eu sou muito bom? Eu nunca estive aqui. É a primeira vez que eu estou aqui nessa cidade. Aliás, eu estive aqui quando era muito criança. Eu conheço aqui o dono da venda e mais ninguém. E ele quase contou, mas pensou: agora não. O velhinho disse que só em caso de emergência, num caso último e extremo. Falei: eu ouvi falar, a fama do senhor é muito grande. E assim, o médico disse: bom, vamos fazer o seguinte. Eu estava com a minha viagem de volta marcada para hoje. Eu precisava ir embora. Mas eu vou ficar mais um dia aqui nessa cidade tão bonita, tão gostosa, e que até me traz algumas lembranças boas de quando eu era criança. Inclusive quando meu pai ainda era um bom homem e nos ajudava andando, brincando e passeando por aqui. Eu vou ficar mais um dia, vamos até a casa desse menino, esse seu coleguinha, esse seu amiguinho chamado Daniel. Vamos lá. E assim que tomaram um café e o Luiz se sentiu já fortalecido, pôs seu casaco e foram até a casa do Daniel. Agora pode imaginar qual foi a surpresa da Anete quando o Luiz chegou. Um homem que ela nunca tinha visto e contando quem ele era. Anete, esse homem aqui é o doutor, ele é um médico muito famoso na cidade e ele tem feito tratamentos médicos muito bons. Talvez ele possa ajudar o pequeno Daniel. Podemos entrar? Claro, entrem, o que vocês estão fazendo aí fora no frio? Vem para dentro já. E a Anete chamou o papai, chamou a vovó e todo mundo contente. E o médico então foi até o quarto em que estava Daniel. Aliás, esqueci de falar que era bem próximo da época do Natal. Foi até o quarto do Daniel, analisou ele, examinou, olhou o ferimento da perninha, falou: olha, o problema do seu irmão, o problema do seu filho, meu senhor, tem jeito, mas não aqui nesse lugarejo. Aqui eu não tenho hospital, não tenho instrumentos, não tenho medicamentos, eu não tenho condição de fazer nada por ele. Eu levando ele para a cidade grande, para o hospital, eu posso fazer uma operação que poderia consertar o problema desse osso que foi quebrado no tombo, na queda que ele levou na montanha. Posso levá-lo? Existe uma ala pediátrica para crianças, né, no hospital, onde ele poderá ser bem tratado. Mas isso vai levar alguns meses. Ele ficará alguns meses fora aqui da cidade. O senhor autoriza? A princípio, o pai ficou muito apreensivo, a vovó também. Mas depois, conversando com pessoas da cidade e com o próprio dono do armazém, que era muito amigo deles, falou: não, esse homem é um médico muito conhecido, é um homem muito bom, é um homem servo de Deus, ele é um cristão. E se ele está dizendo que há alguma chance de melhora da perna do pequeno Daniel, através de tratamentos, de operações, de remédios, vocês devem confiar nele. E assim, o papai do Daniel autorizou que aquele médico levasse o pequeno Daniel. Os meses se passaram. Foram muitos meses de tratamento, de operações, de remédios, de fisioterapia, que já existia um pouco na época, de muitos tratamentos para que o pequeno Daniel fosse reaprendendo a andar corretamente depois da operação que ele tinha feito na perninha. A saudade era muito grande. A Anete morria de saudade, o papai morria de saudade, a vovó morria de saudade, o próprio Luiz ficava apreensivo, mas sempre orando: Senhor, fortalece nossa fé. Senhor, opera na vida do Daniel. Senhor, se for da tua vontade, faz com que ele fique bom do pezinho dele e acabe esses problemas que ele tem hoje. Senhor, ajuda essa criança que eu provoquei esse mal-estar tão grande. E assim os tempos foram passando, os meses foram passando e o tratamento foi sendo realizado. Mais do que isso, a fé deles foi se fortalecendo, pois eles tiraram como lema um texto bíblico, uma passagem bíblica que está em 2 Pedro 3,18, que diz: vocês que são crentes, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É Pedro, o apóstolo Pedro, que escreveu essa carta, a carta de 2 Pedro, falando sobre a importância das pessoas que já aceitaram a Cristo como Salvador crescerem em graça, crescerem no conhecimento de Jesus Cristo, para que se tornem cristãos sérios, verdadeiros, convictos. Então, mesmo com o Daniel longe e as preocupações naturais que existiam devido à sua operação, se ia dar certo, se não ia dar certo, o que iria acontecer, mesmo assim, eles estavam fortalecidos em Deus de que eles seriam atendidos no seu pedido. O tempo passou e finalmente, depois de muitos meses, aquele médico trouxe o pequeno Daniel, que já não andava mais de muleta. Precisava de uma bengala para apoiar alguns movimentos, mas ele já conseguia pôr o pezinho no chão e andar, ainda com alguma dificuldade, mas nada que um período de fisioterapia e de cicatrização e de curativos não resolvessem, como de fato é o que o médico tinha dito. Olha, a operação foi perfeita, deu tudo certo, a perninha do pequeno Daniel está ótima. Vocês não têm noção de como ele é um menino esperto, rápido, ágil e que ajuda muito. Isso ajudou bastante na sua melhora. Mas acima de tudo, vocês têm que agradecer a este garoto, o Luiz, que saiu naquela noite, debaixo daquela tempestade de neve, e foi atrás de mim, porque eu iria embora no dia seguinte. Eu tenho certeza de que foi Deus quem moveu o coração dele. Agradeçam a ele. Agradeçam a Deus acima de tudo, mas agradeçam a ele que seguiu a vontade de Deus e foi um servo fiel, importante neste processo todo. Nesse momento, o Luiz baixou a cabeça, chorando e agradecendo a Deus lá dentro do seu coração. Senhor, obrigado, obrigado por atender nossas orações. Obrigado por ter curado a perninha do Daniel. Obrigado porque o Senhor me deu amigos, novos amigos, 4 novos amigos e irmãos em Cristo. Obrigado, Senhor, pelo crescimento em Cristo que o Senhor nos dá. E assim, uma nova e verdadeira amizade foi cada vez se fortalecendo mais entre Daniel e os seus irmãos, o pai da Nete, a avó da Nete, a própria Nete e o pequeno Daniel. E aí o médico mais uma vez perguntou: eu só estou em dúvida com uma coisa, garoto. Eu fico assim muito cismado de como é que você me descobriu. Quem foi que te falou que eu era um médico? Então, o Luiz, também sentindo no coração o desejo, falou: olha, eu acho que quem pode contar isso para o senhor é o velhinho que mora aqui perto nas montanhas. Se o senhor quiser, eu posso levar o senhor lá para conhecer. O Luiz não contou o segredo do velhinho, mas tinha certeza que ao promover aquele encontro entre o velhinho e o seu filho, Deus iria fazer maravilhas no coração do velhinho, que já era um servo dele, e no coração do filho, que também era um servo de Deus. E assim termina aqui a nossa história, com este mais um milagre que o Natal proporciona. O Natal que representa o nascimento de Cristo. O Natal que é quando nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, mandado por Deus, seu Pai, nos trazer a salvação, completar a sua obra de salvação em nossas vidas. Se você, meu amiguinho, já aceitou a Cristo como seu Salvador? Já tem certeza de que Ele é o seu Senhor? Já convidou para morar na sua vida, para morar no seu coração? Você agora tem que pensar em crescer em Cristo, seguir a palavra de Deus, a Bíblia, seguir a vontade de Deus. E se você, meu amiguinho, ainda não aceitou a Cristo como Salvador, faça-o agora. Aceite a Cristo como seu Salvador, reconheça seus pecados, reconheça que você não tem condição de fazer nada, nem de ser bonzinho, nada para poder ter a salvação. Reconheça que Cristo é quem tira os seus pecados, Cristo é quem lava os nossos pecados, Cristo é quem tem poder de tirar os nossos pecados, pois Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele ressuscitou e nos garantiu que nos daria uma vida eterna.
Nos garantiu, inclusive, que tinha ido para o céu, nos preparou um lugar e breve ele voltará. Aceite a Cristo como seu Salvador. Faça uma oração agora, pedindo que Cristo entre no seu coração. E com certeza você verá a vida eterna. Você terá a vida eterna, que só em Cristo Jesus é possível. E poderá desfrutar de uma nova e boa vida, como Luiz entendeu, como a Anete entendeu e como todos que já aceitaram a Cristo entenderam. Um grande abraço, meu querido, um grande abraço, minha querida. Que Deus abençoe muito vocês, que Deus seja convidado para morar no seu coração e aqueles que já o convidaram, que sigam a vontade dele em suas vidas. Tchau, turma, tudo de bom para vocês, gosto muito de vocês, um abração bem grande, viu?